Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Hoje eu vou num lugar para conversar enquanto me gravam. Não é qualquer lugar também, não é como se eu estivesse fazendo um Alecast, gravando um Alecast. E também não é qualquer conversa, pode ser uma conversa comum, mas não é uma conversa qualquer. Precisava ser no mínimo interessante, né? Já que eu vou no podcast do Jesuscope. Como o Douglas vai estar lá, assim eu espero, eu fico mais tranquilo. Eu acho que ele sabe o que está fazendo. Tá frio, peraí. É claro que essa viagem não poderia ser só uma simples viagem, né? Tipo, vamos lá em Bragança, gravar o Jesuscope com o Douglas, um cara que eu conheço, que eu já contei. Os caminhões aceleram bem hoje em dia, né? Bom, vamos lá em Bragança gravar um podcast com o Douglas, que é um cara que eu conheço e tal. O que acontece? Desde o dia que eu fui convidado para ir no Jesuscope, eu acordei de madrugada algumas vezes para ninar o Bernardo. E quando eu acordava, a primeira coisa que me vinha à cabeça era: o que é que eu vou fazer lá? Eu não tenho a capacidade de conversar sobre algum assunto interessante. Sobre o que eu falo? Quais são as coisas que eu acho legal? Eu comecei a pensar assim, bom, nada. Começou a dar um branco. E assim, eu escrevo uma newsletter com assuntos legais. Sou pastor de uma igreja, tenho que pregar ali sempre, né? Tenho que conhecer a Bíblia, né? Porque eu sou crente antes de ser pastor e tal. Tem várias coisas, depende de um branco, tipo assim, eu não sei falar sobre nada, irmão. Eu vou falar sobre o quê? E assim, eu já tinha ignorado alguns convites de podcast. Teve um que me mandou e eu entrei no podcast e eu vi as pessoas que tinham ido lá. Tipo assim, o Fontana, aí tinha ido vários teólogos legais. Eu falei, o que é que eu vou fazer aí? Um amigo meu falou assim, fulano quer te levar lá no podcast. Eu falei, de jeito nenhum. Podcast de debate. A gente não sei debater nada, não sei falar de nada. Não era nem pra debater que eu ia. Já arreguei. Enquanto eu ninava o Bernardo, assim, tem bastante tempo pra pensar enquanto você nina seu filho de madrugada, né? Eu comecei a pensar de onde que esse sentimento vinha. Porque eu quero ser interessante. Pra quê? Ou seja, qual é o objetivo? Por quê? Qual é a minha motivação? E pra quem? E a resposta é óbvia, né? É pros outros, no sentido de que pra quê? Pra ser útil para as pessoas que vão assistir. Maneiro. Por quê? Porque eu tenho uma vocação. Nossa, muito legal. E pra quem? Eu acho que isso aqui revela realmente a qualidade das motivações e do objetivo, que é pros outros. Mas se for mais profundo do que isso, não é simplesmente pros outros, é pra mim mesmo. É pra provar pra mim mesmo que eu tenho capacidades suficientes. Então, é uma exposição das minhas próprias capacidades diante de mim mesmo. Provar que eu tenho capacidades é uma parada meio inconsciente, assim, né? Como se eu fosse expor as minhas capacidades diante dos outros, mas para minha própria apreciação. Só que daí vem o outro lado, que daí vem uma contra-pergunta da minha própria cabeça, que é assim: que capacidades, amigo, você acabou de esquecer toda e qualquer coisa que você pode falar que possa ser interessante. Só que essas duas formas de pensar são dois lados de uma mesma moeda. E essa moeda se chama orgulho. Você consegue perceber que eu continuo pensando em mim mesmo. Eu continuo pensando na forma como as pessoas vão me enxergar. Eu continuo pensando na exposição das minhas próprias capacidades. E daí você vê que o porquê e o pra quê, eles não são tão altruístas e maravilhosos assim.
Então eu continuo pensando em mim mesmo. Isso vai na contramão de um estilo de vida para qual a Bíblia nos chama corandeu, viver diante de Deus. Isso precisa tirar os nossos olhos um pouco das nossas próprias capacidades, da nossa própria apreciação de como a gente vai se apresentar diante das pessoas, porque na verdade não é do outro, da opinião do outro, simplesmente que a gente se torna escravo. Mas o filósofo Byung-Chul Han, que escreveu Sociedade do Cansaço, ele vai falar que a gente migrou para uma sociedade do desempenho. E não é simplesmente diante do outro que eu quero desempenhar. Esse poder que era exercido de forma externa, ele foi internalizado. Então a palavra de ordem agora é você pode. A gente passa a ser escravo das nossas próprias capacidades. E o que nos vendem é que a gente pode ser bom em tudo. É que a gente tem que ser sempre interessante. É que a gente tem que ter sempre o que falar. É que a gente tem como desenvolver as nossas capacidades e nos tornar super-homens e super-mulheres. E isso é mentira, velho. Isso resulta numa autoexploração. E é paradoxal porque o indivíduo pensa que está exercendo cada vez mais liberdade. Você pode, você consegue, você pode ser o que você quiser. Você tem que ser sempre interessante, você tem que estar sempre atualizado. Então eu comecei a pensar, cara, eu preciso estudar um tanto de coisa, eu preciso fundar alguns conhecimentos para que eu consiga falar coisas legais lá. Tipo assim, é como se eu precisasse aprender tudo do zero para ter alguma coisa para falar. Só que eu me recusei, cara. Eu comecei a ler como se encontrar na escrita. Nada a ver com nada. Escrevi uns textos, li a Bíblia normal, para tentar justamente ir na contramão dessa coisa de que eu não ia conseguir fazer. E é aí que a gente resulta em burnout. Eu não tô falando que essa é a causa e tal, é multifatorial, mas pode levar esse tipo de prática a esse esgotamento mental. Eu preciso aprender tudo e de repente vem aquele déficit de atenção, porque eu preciso aprender isso, eu preciso me dedicar àquilo, eu preciso falar isso, porque eu consigo falar bem, eu consigo provar, eu consigo me provar, eu consigo me... e tudo mais. Então, tô a fim de ir só pra uma conversa mesmo e compartilhar isso com vocês. A tia tá fazendo o Bernardo dormir, aí eu preciso parar de gravar ali. Eu só voltei pra falar o seguinte: eu tenho certeza, bem que eu parar de gravar esse vídeo, eu vou pensar assim, nossa, mas tinha tanta coisa que eu precisava ter falado, vou regravar. E eu não vou regravar. Tem que ir do jeito que dá, todo mundo tá tentando ser o que consegue. É isso aí mesmo, é isso que eu falei, é o que eu queria falar. É o seguinte, estamos saindo daqui, o pessoal mandou mensagem, a gravação estava para 4 horas, eles perguntaram se dava para chegar às 3. Então o Luan acho que já está ali no carro, a gente está indo, mas tem uma coisa, pelo Waze está dando 2h30 e pelo Maps está dando 1h30. Qual dos dois será que tá certo? Ih, cadê? O cara não tá aqui. Do evangelho você tem que amar Judas. Isso que é difícil. Tem que amar mesmo? Judas, tem que amar Judas. Isso que é difícil. O problema do evangelho não é amar Jesus. Não fala com a câmera. O problema do evangelho não tem câmera. não é amar... Não tem câmera aqui. Tá bom. O problema do evangelho não é amar Jesus. O problema do evangelho é amar Judas. O problema do Luan, o nosso problema na realidade, por exemplo, a gente vai pra academia e os nossos diálogos são dignos de Rapaz. serem escritos, assim. Exato. Digno da academia brasileira. Que a gente... Tem igual português. A gente vai treinar os músculos
E treina também o intelecto, né? A gente se desafia, olha a qualidade da imagem. Na hora que liga a câmera, a gente se perde. Eu não consigo nem falar mais. My brain's not braining. Estamos chegando nada. 40 minutos. 40 minutos, nós estamos passando por uma placa aqui que diz Mairipura, uma das placas do Brasil. Só isso te deixa mais sério. Olhar muito pra si mesmo. Tem o orgulho de você querer expor suas capacidades e tem o de você falar assim, eu não tenho capacidade alguma. Cara, tô pensando aqui. Calma aí. Tá mais é do que uma eterna criança. Alude muito à ideia do Peter Pan, sabe? Aquela pessoa que não apenas recusa-se a crescer, quando também se sente sempre muito especial. Por exemplo, ele sempre está preparado para grandes coisas, porque ele não aceita que ele foi dado para viver apenas uma vida comum. Ele é grande demais para viver uma vida comum e pequeno demais para assumir um propósito real. Ele está sempre apto para grandes coisas da sua vida, mas nunca para um propósito do qual ele é processual e que você constrói. Eu estou dirigindo, por isso eu estou nessa confusão. Se alguém que vai... Peraí. Acabamos de passar aqui, ó. Então a maturidade ela vem justamente desse lugar, né? De que toda via construída ela passa por um processo, são processuais. O Paulo, eu estava falando para ele antes, que o Paulo de Atos 9, a gente consegue ver ele grande porque a gente sabe como ele termina a carreira dele. Você falou uma parada aí que me lembrou da questão da gente se achar muito importante, né? Que as pessoas... É que você falou alguma expressão que me lembrou disso, tipo assim... Cara, as pessoas prestam muita atenção em mim, né? Sim. Tipo assim, e não. Tipo, ninguém tá nem aí pra você, ninguém tá nem aí pra mim. Chegamos, pessoal. Fala, galera de Zuscom. Quem tá aí? O Rony. Aí, ó, Rony Ministries. Vou fazer o take da... Nossa, antes a gente tinha, agora a gente tem aqui, né, os nossos estúdios. Eles estão provisórios, porque a Desescope também era aqui, ó. Era tipo esse prédio todo, não é? Isso. Ele era só que bem lá no esquina. Vindo essa mesa abençoada de comunhão, eu te falo uma coisa, estamos preparando um novo estúdio, hein? Aguardem. Começa a se espalhar, porque São Paulo vai dando uma adiantada, tem alguns centros que vai dando uma adiantada, porque o que está acontecendo na Europa já está acontecendo nos Estados Unidos e vai adiantando, né? Eu quero um prelúdio ali do que está por vir. E não é bom. Antes disso, eu queria que você falasse, eu gosto muito de ouvir dos meus amigos quando eles vêm pela primeira vez, um pouco da sua história, principalmente do seu encontro com Jesus, né? Você estava vendo que você é do Mato Grosso. Mato Grosso do Sul. Isso dá um problema com... Mas o meu encontro com Jesus, ele foi bem processual, assim, eu nasci num lar presbiteriano, então fui da igreja presbiteriana até os 14 anos. Então lá na igreja presbiteriana eu fui batizado quando eu era criança ainda, e daí estava aguardando chegar a hora da minha profissão de fé, né? Não quando eu fiz 14 anos, mas naquele ano ali, meus pais se separaram, e eu fui morar com a minha mãe, eu fui da presbiteriana, IPB, para Assembleia de Deus Madureira. Tá brincando. Aqui, ó. Opostos, assim, tradições opostas. Do laço familiar é cabuloso. E eu fui acolhido, assim, pela irmã Ana, pelo irmão João Divino. E tem uma coisa curiosa, assim, né, que o irmão João Divino, ele não exercia nenhum ofício na igreja, porque ele não orava em línguas. E num contexto pentecostal, você não assistiu, meu amigo, você dá um jeito, só termina esse podcast primeiro. É de assistir, assim, chorando. Maravilhoso. Do tipo, meu Deus do céu. A irmã, a Durvalina veio no podcast. Sério? Depois você assiste. Mano do céu. O Marconi sempre posta a irmã Lídia. Eu vi a irmã Lídia falando, Então eu cresci nesse meio, ouvindo essas irmãs, ouvindo o João Divino e tudo mais. Eu pregava em ônibus, eu chegava no terminal, eu entrava no terminal. Às vezes eu estava indo da faculdade pro Ministério Público, eu ficava em pé na frente do ônibus e começava a pregar. E às vezes a gente ia pro terminal de ônibus e começava a pregar pra galera que estava na plataforma.
Aí ia pro centro da cidade, orava pelos enfermos, e daí, né, você desculpa. E aí tinha mais gente com você? Tinha uma galera. Então, a gente deixa de ter as nossas relações naturais e as nossas reações naturais de ser humano. Tipo assim, vira essa parada aí, me dá uma granada, claro, eu te dou uma granada. Faz sua vida. O chat, tá tudo errado aí o que eu falei. Pô, não, mas a sua verdade é maravilhosa. E de repente, a gente começa, eu gosto muito de uma coisa que o Guilherme de Carvalho fala, não é só o Guilherme de Carvalho, é só o Guilherme Miguel, que a gente começa a criar vários mini absolutos. Então, por exemplo, dentro de uma comunidade de fé, você começa a ter... E isso é absoluto, porque não é só uma coisa que é a verdade pra mim, é uma verdade que é pra mim, mas você tem que se submeter a ela. E você foi alguém muito importante. O Desescope foi, assim, essencial. Eu lembro especificamente de uma pregação, de um vídeo que você fez, que é pare de assistir pregação. Esse vídeo é muito bom. Eu assisti a pregação de todo mundo e tudo mais, mas só tava aqui, ó. E, cara, isso me marcou, assim, muito, não só esse vídeo, mas fui muito abençoado, sou muito abençoado pela Desescope, pra mim é um... Cara, eu no começo eu tinha muita vergonha, assim, e eu tinha uma certa... aquela ansiedade, assim, sabe? Principalmente antes de pregar, já chegou vezes de eu desmarcar, sabe? Quem me escalava a pregar e eu desmarcar, colocar outra pessoa e tal. E um dos fatores é que eu tinha uma dúvida, assim, sabe? Estavam me chamando para pregar lá na igreja local ou até fora por causa do meu pai. Então, sabe, assim, eu não tenho o que oferecer e eles estão me chamando porque eu sou filho de um cara que viaja, que prega, né? Meu pai, o pastor José Gonçalves. E aí, foi um dia que o Senhor ministrou muito meu coração em relação a isso, de que a mesma raiz desse medo de ser rejeitado ia ser a raiz de um orgulho por ser aceito ou ter ido bem, vamos chamar assim, né? E aí eu comecei a entender que quem ia fazer de verdade era o Espírito Santo, né? E mesmo quando alguém chegasse me elogiando, era eu ter a clareza de que era o Espírito agindo ali na vida da pessoa. Então, o medo da vaia e o orgulho dos aplausos tinham o mesmo lugar, né? E eu precisava vencer esse medo da vaia, né? E foi muito doido que o Senhor ministrou no meu coração isso numa semana, que eu ia para Belém e eu preguei para 18 mil pessoas. E foi muito doido porque foi um teste, assim, sabe? De eu subir naquela plataforma com 18 mil pessoas na minha frente e com aquela tranquilidade. Cara, não sou eu que vou fazer. Eu vou me preparar, eu quero ser um bom mordomo do Senhor, mas é Ele que vai fazer. E aí no final, cada pessoa abençoada ali foi Ele que fez. E até hoje eu vivo nesse modo, assim, cara, eu recebo um monte de feedback, né? Mas eu aceito, não falo nada pra pessoa, mas eu sei que é o Senhor que tá fazendo, assim, isso é muito libertador. E, assim, pra até concluir esse pensamento, você acha que essa coisa da gente ser inseguro em alguns aspectos e às vezes travestir isso de humildade, Sim. na realidade a gente se considerar mais importante do que a gente realmente é? Com que certeza. As pessoas vão ligar mais pra gente do que elas realmente acham. Com certeza. E o movimento é tipo de autoesquecimento, a gente precisa desse... Total, a gente fala assim, Senhor, eu tô aqui à disposição, sabe, com os meus erros, com as minhas falhas, com as minhas mazelas, com os meus acertos, porque, ao mesmo tempo, ver alguém limitado subindo lá é para a pessoa poder olhar e falar assim, cara, eu também posso fazer. Porque é muito doido, quando sobe uma pessoa extremamente capacitada, de uma oratória absurda, com conhecimento formado em Harvard, a gente olha e fala, olha lá o Superman. Eu sou abençoado por aquilo, mas não me vem o desejo de fazer aquilo, porque como que eu vou fazer como esse cara? E às vezes quando você sobe na sua limitação e tal, as pessoas olham e falam, cara, a vida é um testemunho, entendeu? Mais que a própria pregação em si, mas olha esse jovem, cara, assumindo a responsabilidade, pregando, cara, acho que eu preciso fazer alguma coisa também. Sim. Então eu vejo o Senhor usando tudo isso, assim, para a glória dele. É o que a gente falou no podcast aqui, né? É nas nossas limitações que Deus demonstra mais a sua glória. Né? Obrigado. Gastei 1 hora pensando um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia desse momento inunda minha vida inteira. Já tô em casa, estamos de volta. E ó,
Cara, vou te falar, conversa muito boa lá com o Douglas. Como esperado, eu fiquei pensando depois, logo que acabou, tudo que eu poderia ter falado, todas as coisas que eu esqueci de falar na realidade, mas é o que eu já disse aqui no vídeo. Fui uma conversa muito boa, acho que vocês vão gostar muito. Tô gravando agora de um negócio que eu comprei no Shopee por R$30. Eu tô colocando a integridade do meu celular em risco aqui, na realidade. Tripézinho pra conseguir gravar alguns takes de longe. Cheguei em casa também. É o seguinte, eu vou começar a ler os clássicos. E eu escolhi começar por Dostoiévski. Eu não sei se essa foi uma boa escolha de entrada. E Dostoiévski por Noites Brancas. O pessoal fala para começar por Memória sobre o Sol, vou começar por Noites Brancas. Quero compartilhar essa jornada de tudo que eu não vou entender aqui com vocês, que deve ser o livro inteiro. Comprei um clássico também para Tiane, que gosta muito de histórias de Natal. Então comprei uma canção de Natal do Charles Dickens. Então você que manja de literatura, quer me indicar um livro aí, me ajude na minha jornada. E curte esse vídeo, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal. Olha, você tá assistindo o vídeo e você não é inscrito, ajuda nós. Muito obrigado, a gente conseguiu 1000 inscritos aí, mais de 1000 inscritos já, em menos de um mês. Então quer dizer que vocês estão gostando, que vocês... Ih, ô vizinho! Que vocês estão curtindo o canal. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.